É um povo que eu já considero, assim, parte pessoal da minha família, porque já não me considero mais visitante, né? Mas membro aqui. E agradeço bastante o convite. Aleluia, Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 16. Que diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aleluia, Deus. Amém? Podem sentar. Eu quero que os irmãos se imaginem em um local bonito, uma montanha, onde se possa apreciar o nascer do sol, que, na minha opinião, é um dos grandes espetáculos gratuitos que se renova dia após dia. Então, estando você lá nesse monte, nesse local, onde você possa ver a beleza do pôr do sol, eu quero que você se acompanhe comigo essa leitura e se imagine tendo esse diálogo. Diz assim: um dia levantei-me de manhã cedo para assistir o nascer do sol. A beleza da criação divina estava além de qualquer descrição. Enquanto eu assistia, eu louvei a Deus pelo seu belo trabalho. Sentado lá, senti a presença de Deus comigo. E ele me perguntou: você me ama? Eu respondi: claro, Deus, você é o meu Senhor e o meu Salvador. E ele então perguntou: se você tivesse alguma dificuldade física, ainda assim me amaria? Eu fiquei perplexo. Olhei para meus braços, olhei para minhas pernas, para o resto do meu corpo, e me perguntei quantas coisas eu não seria capaz de fazer, as coisas que eu dava por certas. E respondi: seria difícil, Senhor, mas ainda assim eu o amaria. Então o Senhor me disse: se fosse cego, ainda assim amaria a minha criação? Eu pensei: como eu poderia amar algo sem a possibilidade de vê-lo? Então eu pensei em todas as pessoas cegas no mundo e quantas deles ainda amam a Deus e a sua criação. Então eu respondi: é difícil pensar nisso, mas ainda assim eu te amaria. Então o Senhor me perguntou: se você fosse surdo, ainda ouviria a minha palavra? Como poderia ouvir algo sendo surdo? Então eu respondi: eu entendi. Ouvir a palavra de Deus não é simplesmente usando os ouvidos, mas nossos corações. Então eu respondi: seria difícil, Senhor, mas ainda assim eu ouviria a tua palavra. O Senhor então me perguntou: se fosse mudo, ainda louvaria o meu nome? Como poderia louvar sem voz? Então me ocorreu: Deus quer que cantemos com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, não importa como possa parecer. E louvar a Deus não é sempre com uma canção, mas quando somos oprimidos, nós louvamos a Deus com as nossas palavras de gratidão. Então eu respondi: embora eu não pudesse fisicamente cantar, eu ainda louvaria o teu nome. E o Senhor me perguntou: você realmente me ama? Com coragem e com uma forte convicção, eu respondi seguramente: sim, Senhor, eu te amo. Tu és o único e verdadeiro Deus. Eu pensei ter respondido bem, mas então Deus me perguntou: então, por que tu pecas? E eu respondi: porque sou apenas humano, eu não sou perfeito. Então o Senhor me perguntou: então por que em tempos de paz você vagueia tão longe? Por que somente em tempos de problemas você ora com fervor? Sem resposta, apenas lágrimas. E o Senhor continuou: por que cantas somente nas confraternizações e nos retiros? Por que me buscas somente nas horas de adoração? Por que me pergunta tantas coisas egoístas? Por que me fazes perguntas tão sem fé? E as lágrimas continuaram a rolar em minha face. Por que você tem vergonha de mim? Por que você não está espalhando as boas novas? Por que em tempos
de opressão, você chora a outros quando eu te ofereço o meu ombro para você chorar nele? Por que você cria desculpas quando lhe dou a oportunidade de servir ao meu nome? Você é abençoado com a vida. Eu não lhe fiz para que jogasse este presente fora. Eu lhe abençoei com tantos talentos para me servir, mas você continua a se virar. Eu revelei minha palavra a você, mas você não progride em conhecimento. Eu falei com você, meus ouvidos estavam fechados. Eu mostrei as minhas bênçãos, mas os seus olhos se voltaram em outra direção. Eu lhe mandei servos, mas você se sentou ociosamente enquanto eles eram afastados. Eu ouvi as suas orações e respondi a todas elas. Eu tentei responder, mas não havia resposta a ser dada. Você verdadeiramente me ama? Eu não pude responder. Como poderia? Eu estava inacreditavelmente constrangido. Eu não tinha desculpa. O que eu poderia dizer? Quando meu coração chorou e as lágrimas brotaram, eu disse: por favor, Senhor, perdoa-me. Eu não sou digno de ser o seu filho. E o Senhor respondeu: esta é a minha graça, minha criança. O Senhor respondeu: eu terei compaixão e chorarei com você. Quando você estiver alegre, eu vou rir com você. Quando você estiver desanimado, eu te encorajarei. Quando você cair, eu vou te levantar. Quando você estiver cansado, eu te carregarei. Eu estarei com você até o final dos tempos e te amarei para sempre. Eu jamais chorara daquela maneira. Como pôde ter sido tão frio? Como pôde ser ter magoado tanto o coração de Deus? Eu perguntei a Deus: quanto me amas? Então o Senhor estirou o seu braço e eu vi com os enormes buracos sangrentos. Logo, curvei-me aos pés de Jesus Cristo, meu Salvador, e pela primeira vez eu orei verdadeiramente. Amém? Amém. Texto forte, né? Mas que reflete a nossa triste realidade, né? Nós esquecemos de falarmos e confessarmos com as nossas bocas que amamos o Senhor. Cantamos isso com muita frequência nos nossos cultos. Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, mas a nossa vida muitas vezes não reflete esse amor tão cantado e tão falado. A nossa vida muitas vezes vagueia, como o texto diz. Em momentos de alegria, nós estamos na presença do Senhor. Mas quando estamos com algum problema, a primeira coisa que fazemos é nos afastar. A primeira coisa que a gente faz é orar com menos frequência. Quando nós estamos angustiados, muitas vezes, em vez de buscar redobrado a presença de Deus, nós nos afastamos. Nós buscamos menos. Nós procuramos todos os recursos, né? Alguns chegam até a caminhar pelo caminho das drogas, né? Pelo caminho dos vícios diversos, mas não se deixam se levar pelo Senhor, não se deixam ser ajudado. Então, nesse texto e nessa noite, eu gostaria que nós realmente nos pensássemos antes de responder: você ama realmente o Senhor? Você pode declarar com a sua voz e com a sua vida que você ama a Deus? Será que esse texto aqui não tem muitas vezes representado a forma como vemos vivendo? Achamos que estamos servindo a Deus, achamos que estamos na presença de Deus, dizemos por aí que amamos e que adoramos, mas que somos pegos nessas falhas? Será que reconhecemos dias após dia a soberania de Deus nas nossas vidas? Será que costumamos consultar a Deus sobre tudo que iremos fazer? Será que oramos com uma frequência e com fervor? Será que é necessário, muitas vezes, a gente ter um choque de realidade, como nessa história, ser defrontado diante de Deus, para saber que precisamos endireitar os nossos caminhos? Precisamos entender o que significa amar a Deus? Será que precisamos ter um choque, precisamos sofrer, precisamos levar ao extremo de um sofrimento para poder reconhecer a soberania de Deus? São pensamentos, são perguntas que cada um de nós precisa responder diariamente.
Precisamos identificar e responder. Será que nós estamos vivendo como este homem que achava que era servo de Deus e que respondia com tanta convicção? A primeira vez que eu li esse texto, eu respondi as perguntas. E a toda pergunta, se eu te fosse cego, eu louvaria, eu respondi também com forte convicção. Eu te louvaria, Deus. Se eu fosse cego, eu te louvaria. Se eu fosse surdo, ainda assim eu ia ouvir a sua palavra. Se eu não tivesse um braço, se eu não tivesse uma perna, eu ainda louvaria. Mas quando Deus foi chegando e se aprofundando, e quando chegou a parte da pergunta-chave, por que então você pecas? Por que então que você aborrece e entristece o meu coração? Por que você faz tantas coisas que você sabe que não me agrada? E aí eu comecei a me curvar, e assim como esse homem do texto, as lágrimas também começaram a rolar, porque eu me deparei com uma realidade de que muitas vezes nós estamos nos enganando, porque achamos que temos um relacionamento sério e firme com Deus, quando na verdade é um relacionamento de aparência, é um relacionamento de domingo a domingo, é um relacionamento de tempos em tempo, é um relacionamento de avivamento espiritual, de retiro em retiro, é um relacionamento onde Deus não participa das decisões que viemos a tomar. Quando estamos desesperados e preocupados, muitas vezes procuramos Deus na tristeza, mas não percebemos o agir de Deus na resolução daquela nossa causa, e muitas vezes agimos como ingrato ao não reconhecer o agir de Deus. Quantos e quantos oram a Deus pedindo por um emprego, mas quando conseguem um emprego, a primeira coisa que faz é sumir da igreja, e começa a não ter mais tempo para Deus por causa do trabalho. As pessoas pedem um carro, Deus dá o carro, e muitas vezes acaba não indo, se afastando de Deus por causa do carro. E coisas simples, o carro, o emprego, às vezes é um relacionamento, né? Pedimos tanto a Deus, e aí às vezes não aguardamos a Deus a resposta daquela oração, e tomamos as nossas próprias decisões. E naquilo que tomamos, achamos que estamos agradando a Deus. Queria levar os irmãos essa noite a refletir como anda o nível de relacionamento seu com Deus. Como estamos? Será que somos como esse homem aqui, que foi perguntado se de repente sem um braço e sem uma perna, ele louvaria a Deus, e ele respondeu com convicção? Só quem sabe o que não é ter um braço ou ter uma perna é quem realmente perdeu. A dificuldade que é todas as coisas simples. E aí eu gostaria que você parasse e pensasse em quantas coisas você gosta de fazer, em que você depende dos seus braços e das suas pernas. Mesmo assim, o homem respondeu com convicção: não, eu continuaria te servindo. Quando na verdade, o que nós vemos nos nossos dias é as pessoas abandonando a Deus, virando as costas para Jesus Cristo por muito menos. Às vezes não precisa perder um braço, nem perder uma perna, não. Às vezes é só olhar feio para ele que ele já desistiu. É só dar uma palavra dura para ele que ele já desistiu. Às vezes é só dizer não para ele e ele já desistiu. É esse tipo de relacionamento que temos hoje? É esse tipo de relação que temos? E é assim que nós dizemos que amamos? Coríntios 13 fala do verdadeiro amor. Fala detalhadamente como é o amor. E geralmente a gente pega aquele versículo, aquele capítulo, né? Capítulo do amor, e aplicamos às nossas relações humanas. Mas ele também se aplica a Deus. Ele se aplica no relacionamento com Deus. Como anda o nosso relacionamento? Abre aí 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Vamos refletir, vamos fazer uma análise de consciência e medir, né? Nós temos o Inmetro, que mede a qualidade de todos os produtos, né? Mas
Como seria medir a qualidade do nosso relacionamento com Deus? Primeiro pela palavra, né? Primeiro pelo que a palavra diz que é o relacionamento com Deus. Esse texto ele nos dá algumas pistas sobre como deve ser o relacionamento com Deus. Primeiro, a pista que ele dá: o relacionamento com Deus ele deve ser diário, todos os dias. Segunda pista que ele nos dá: a primeira pessoa na qual você deve falar logo de manhã é Deus. Reserve um tempo para falar com Deus. Aleluia. Reserve um tempo para ver as coisas belas e boas que Deus fez. Um dia com sol, uma coisa linda, ver o sol nascer, né? Tem gente que já acorda murmurando. Murmura porque dormiu, murmura porque acordou, murmura por isso, murmura por aquilo, né? Tem gente que já acorda mal-humorado, né? E aí aquela nossa velha oração padrão, né? Que quase todo mundo faz: obrigado Deus porque acordamos. Mas não nos damos conta muitas vezes que muitos realmente não acordaram. Que se fôssemos parar para analisar, não precisa ser em toda a terra não, só na nossa cidade, muitas e muitas pessoas morreram de madrugada e não acordaram. Então, precisamos em primeira instância acordar com um sentimento de gratidão, porque acordamos. Segundo, vamos falar com Deus de manhã, vamos rever essa prática de uma oração mais demorada, né? Aqueles que trabalham de manhã, vamos nos educar a acordar um pouquinho mais cedo, para poder ter esse tempo de falar, de contemplar com Deus. Porque esse homem, ele ouviu a voz de Deus porque ele se prontificou. Você observa que ele acordou cedo, disposto a observar o que Deus, a grandiosidade da obra de Deus. E na contemplação dele, Deus falou com ele. Então, assim, a primeira coisa que precisamos fazer é dedicar um tempo diário para falar com Deus. Aleluia, Deus. Segunda coisa que eu aprendo também nesse texto é que quando você fala com Deus, Deus responde. Ele tenta responder. Mas se você não estiver atento a ouvir o que Deus tem a te falar, provavelmente você não vai ouvir a resposta. E aí você vai pedir, você vai falar, você vai falar, você vai falar, e depois vai reclamar: mas eu oro e Deus não responde. Será que Deus que não responde, ou você que não está ouvindo? Porque se você falar, Deus responde. A terceira coisa que eu gostaria de ressaltar nesse texto: você está preparado para ouvir o que realmente Deus tem a falar com você? Às vezes nós estamos assim, com um coração tão soberbo, com um coração tão cheio de si mesmo, que nós caímos assim na ilusão de achar que sabemos quem é Deus, sabemos o que Deus vai falar, sabemos o que Ele quer nos falar. E foi como esse homem, ele caiu nas próprias perguntas dele. À medida que Deus foi perguntando, ele foi se envolvendo, e ele foi se enredando, e ele foi sendo pego nas próprias palavras. Quantas e quantas vezes não somos pegos nas nossas próprias palavras? Vamos atentar. O homem esquece das coisas, mas Deus não. Quando nós prometemos algo, é importante a gente não se esquecer, né? Porque Deus não se esquece. Deus faz questão de a todo instante estar dizendo que não vai te abandonar, não vai te esquecer. Tudo que Ele prometeu na sua vida vai acontecer. Tudo que Ele disse que vai acontecer, que vai fazer, Ele vai fazer. No tempo dele, na hora dele, no momento exato, mas vai acontecer. Se Ele te prometeu, descanse. No tempo certo, vai acontecer. Esteja preparado, esteja com os ouvidos atentos, porque Deus quer falar. Deus quer falar, Deus quer dizer quem é você diante dele. Porque muitas vezes nós temos uma imagem muito boa, né, a nosso próprio respeito. É importante a gente parar e fazer a seguinte pergunta para Deus: Deus, quem sou eu diante de ti? E Deus vai te dizer o que Ele acha de você. Às vezes nós não estamos preparados, porque nós estamos preparados para ouvir elogios, né? Olha, você é uma bênção, você é meu filho amado, você é... Mas se estamos preparados para ouvir também a verdade, olha, você não está me buscando, você não tem orado com tanta frequência, olha, as suas orações têm sido vazias, você não tem dedicado tempo para poder falar comigo, você não tem dado tempo para que eu fale com você, porque uma oração é um diálogo. Nós precisamos falar, mas também precisamos dar tempo a Deus falar conosco. E precisamos estar atentos, porque Deus ele fala de maneira sutil, de maneira suave. E muitas vezes, se a gente não estiver bem atento, a gente não vai perceber a grande mensagem que Deus mandou, especialmente
para nós. É importante lembrar as dificuldades que Deus nos busca, porque assim, Deus, na sua infinita misericórdia, do alto do seu trono, Ele vê cada segundo da sua vida. Ele vê cada instante tudo o que acontece com você. Ele sabe de cada sentimento seu. E acredite, Ele fica assim, muito ansioso, esperando a oportunidade de agir na sua vida. Mas precisa da sua permissão. Você precisa dar lugar para que Deus fale. Você precisa dar lugar para que Deus haja na sua vida. E uma vez que você dê esse lugar, Deus vai agir, Deus vai fazer um trabalho muito grande. E você vai ver uma sua vida transformada. E você vai ver que você vai contar muito mais alegrias do que tristezas. Muito mais vitórias do que derrotas. Muito mais experiências diárias com Deus, que vai mudar a sua vida e a vida daqueles que te cercam. Eu gostaria de finalizar, pedindo a Deus que nos ajude, porque a gente sabe que a gente é fraco. A gente sabe que tem hora que a gente simplesmente não aguenta, a gente desiste. Então vamos pedir forças a Deus, coragem, para que a gente tenha determinação dia após dia, de buscar a Deus, de estar ouvindo a sua palavra, de estar meditando dia e noite naquilo que Deus tem colocado e falado aos nossos corações. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço a Deus que fale conosco a cada dia, a cada instante, e que nosso coração esteja sempre disponível para ouvir aquilo que Deus quer falar, particularmente com a gente. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias ao nosso Deus. Amém?